Toda segunda-feira, essas mães se reúnem na Cinelândia num protesto silencioso contra o desaparecimento de seus filhos. Elas carregam o retrato de seus filhos desaparecidos. Meu filho não foi sequestrado, não sumiu. Mas como eu sou mãe, eu acho que todas as pessoas, independente de terem os filhos sumidos ou não, devem participar dessa campanha, de ajudar a pessoa que tem esse sofrimento. Evandro Caetano, 6 anos. Leandro Bossi, 7 anos. 2 meninos loirinhos e de olhos claros que desapareceram em Guaratuba. 2 histórias que mudaram a vida da cidade. Amigos, parentes, vizinhos acompanham o drama das 2 famílias unidas pelo sofrimento. Os pais de Leandro, desaparecido há mais tempo, já não sabem a quem apelar. Eu já não sei mais o que fazer. Eu quero solução para o meu caso. Seja de uma maneira ou de outra, eu quero solução. De acordo com o que existe no inquérito e com outras fontes que não tem por aí, o Leandro Bossi, ele passava boa parte dos seus dias com a sua mãe, Paulina Bossi, que trabalhava no Hotel Vila Real. Daí no dia 15 de fevereiro de 1992, 2 meses antes do Evandro desaparecer, mais ou menos, o gerente do hotel, ele teria dito para a Paulina que o Leandro estava atrapalhando os hóspedes e que ele não podia mais ficar ali. Então, a Paulina fala para o Leandro, hoje você não pode ficar aqui, vai brincar com os teus amigos, alguma coisa assim. E o Leandro vai. A gente sabe que o último local em que o Leandro foi visto foi no show do Moraes Moreira, que estava acontecendo em Guaratuba naquela noite. Você tem relatos dos amigos dele falando que eles estavam com ele no show, brincando. Em algum momento o Leandro poderia ter subido no palco, participado de um show, de uns palhaços, alguma coisa assim, e em algum momento ele desaparece. Só que assim, o seu João Bossi estava trabalhando, ele era pescador, então ele estava em alto mar, não tinha creche, eles não têm dinheiro para pagar babá, faz o quê? Achava-se que Guaratuba era uma cidade segura para uma criança naquele dia e claramente não foi. Esse show estava marcado para começar às 9 da noite e ele atrasou. Eu estava lá com a minha esposa e 3 filhos. E havia uma multidão, onde nós estávamos bem na frente, e a 10 metros havia o palco onde o Moraes Moreira ia se apresentar. Logo onde nós estávamos, havia 2 torres de canhão laser que projetavam imagens na parede do edifício sobre as ondas. E havia ali cerca de uma dúzia de crianças brincando de pegar, de rolar na areia, e pegavam punhados de areia e jogavam para cima. Quando aquela areia passava no feixe de luz laser, aquele espetáculo ali foi que manteve nós ali esperando durante 1 hora, apesar do cansaço. Leandro era um menino muito esperto. Andava por toda Guaratuba sem o menor problema. Em fevereiro, de férias da escola, ele vinha todos os dias de casa até o hotel onde a mãe trabalha. Eram 3 quilômetros de distância. Esta praia, caminho obrigatório. Ele adorava. Pescaria era com ele mesmo. E tenho certeza, se fosse pescador, seria um bom profissional. Porque ele já entendia de várias classes de nome de peixe. Ele adorava. Eu costumava tarafear com a água até o peito, e ele ficou com o cesto do peixe. Quando eu dei uma tarafada, peguei bastante peixe, ele ficou mais alegre. Fui dar a segunda,
Daí a mãe dele veio, pegou, jogou o cesto, e pegou ele e sumiu com ele. Essa foi a última vez que eu vi o Leandro. Do Leandro, a primeira lembrança que eu tenho é o dia do parto. Eu assisti o parto inteirinho dele. Aquele polaquinho nascendo. Mas ele não se trava assassino para mim. Aí o irmão dele mais velho, o Ademir, e me contou a história. Aí eu fui reformular a queixa na delegacia, né? Porque o piá era de menor. Aí até, inclusive, surgiu um problema muito sério com o delegado da época. E o doutor Gilberto, de acordo com relatos da época, ele não tinha muito hábito de registrar as coisas, ele ia mais por informações que iam sendo lhe passadas oralmente, fazia algumas poucas anotações à mão e era isso. De fato, no inquérito Leandro Bossi você tem algumas anotações à mão, que depois são datilografadas, mas, novamente, é muito pouca coisa, né? Você não tem, por exemplo, o depoimento dos amiguinhos do Leandro Bossi. O trabalho inicial de investigação do Leandro Bossi é nulo, não existe. Se existe, não foi registrado. Atuei nos casos de crianças desaparecidas a partir do ano de 1995, quando esses casos famosos de Guaratuba já tinham sido investigados por várias unidades de diferentes matizes policiais. Esses casos, eles eram tratados muito de forma circunstancial, quando deveria ser padronizada, deveria ser feito de forma procedimental, altamente especializada. Existia uma conversa que o seu João Bossi e Dona Paulina tinham acabado de se separar, então estaria rolando uma briga entre os dois sobre a guarda do filho, que um poderia ter sequestrado o filho do outro. Nos autos também consta essa investigação ali de que um grupo de palhaços teria levado eles para o palco e depois, posteriormente, foram investigados, mas não foi aventada como uma possibilidade real. Existe uma solicitação do Dr. Gilberto Pereira para que o Grupo Tigre fosse acionado. Esse ofício foi enviado ao senhor João Ricardo Kepes Noronha e não existe resposta. Eu quero dizer que a atuação da subdivisão do sequestro, ela só se dá quando existem indícios de que houve um sequestro. Quando há um elemento de convicção, tem uma ligação dizendo que há sequestro. Aí entra a subdivisão. Até porque a nossa estrutura é desse tamanho, né? Era, na época. É sempre importante ressaltar que esses fatos eles se deram no início dos anos 90, né? Então, a gente tinha ali um déficit muito grande de tecnologia, até de comunicação entre as unidades policiais, entre as unidades e as outras instituições. Não existia corpo. Não existia simplesmente um desaparecimento, como existe alguns outros tantos. Não existia nada que direcionasse qualquer pessoa, qualquer suspeito ao sumiço de Leandro. Só começamos a ouvir algumas pessoas a partir da aparição do cadáver apontado como sendo de Evandro. O Evandro ele desapareceu no dia 6. E desde o desaparecimento, houve uma mobilização na cidade para localizar. Diferentemente da repercussão em relação a Leandro Bossi. É um caso de um filho de um pescador com uma camareira que não veio ao Grupo Tigre, não teve grandes atenções e mereceu uma notinha de jornal e nunca saiu daí. Diferente já do caso Evandro, filho de 2 funcionários da prefeitura, a elite da Polícia Civil está investigando. Então você já tem uma atenção bem diferente. Como que você cobre o caso de uma criança desaparecida, né? Chega uma hora que a notícia ela não se desenvolve. Você tem a criança apareceu, entrevista à família, entrevista aos policiais, entrevista às autoridades, fica ali uns 2, 3 dias e foi. Só que daí aparece um corpo. O menino
Evandro Caetano, de 6 anos, desapareceu em Guaratuba no dia 6 de abril. Depois de 5 dias, o corpo dele foi encontrado num matagal. A polícia e o Ministério Público passaram a investigar o caso. Então havia realmente essa coincidência, havia um perfil de vítima. Isso é preocupante, né? Principalmente pelo fato de que uma das crianças foi localizada, o corpo, né? E indícios muito fortes, né? Que necessitavam, então, uma investigação profunda sobre homicídios, né? O Leandro Bossi desapareceu antes do desaparecimento do Evandro. E o caso dele veio à tona com o caso Evandro, porque o pai quis saber onde é que estavam indo essas crianças. Se o Evandro tinha desaparecido, o filho dele também, por que também não investigavam a morte do filho dele? Conheceu João Bossi? Pai do Leandro Bossi, conheci justamente nessa noite que eu levei o repórter da Rádio Clube, o Walter Viapena, que conseguiu romper o bloqueio do Paulo Brasil. Uma das entrevistas foi feita pelo João Bossi. Ele estava no meio da multidão e quando ele viu aqueles repórteres entrevistando os familiares do Evandro, ele foi e também deu uma entrevista. Eu quero solução para o meu caso. Seja de uma maneira ou de outra, eu quero solução. Sei que é o João Bossi, sou eu. Sou o Jorge, sou o tio do Evandro. Ei, vocês estão sozinhos, vamos se aliar. Eu tenho dinheiro, tenho carro, vocês não têm carro, não têm dinheiro. Para nós tudo junto, mas fica melhor brigar na justiça do que vocês sozinhos e eu sozinho. E o show atrasou, começou depois das 10. Nós estávamos show de quem mesmo? O show do Moraes Moreira. E nós estávamos cansados ali, porque imagina ficar segurando aquelas crianças. Nós estávamos já pensando em ir embora. Nisso chega o Sérgio Cristofolini, 1 hora de atraso do início do show, né? Não tinha começado ainda, e para com a moto dele, naquele muro, aquela contençãozinha que tem do passeio na Praia Central, tem 2 degraus de 30 centímetros que impede o avanço da areia do mar. Ele subiu no passeio com uma moto que ele tinha, e começou a acelerar a moto com a luz alta e virava o guidão assim para os lados e foi a gota d'água. Nós decidimos naquela hora ir embora em função daquela luz, cegava a gente. Nós percebemos dali 1 minuto e meio, 2 minutos que a luz desapareceu. Nessa hora nós olhamos, ele estava saindo com um menino loirinho na garupa da moto e ele tinha chegado sozinho. Nós não sabíamos que esse menino, lógico, não conhecíamos que era o Leandro Bossi, o outro menino que tinha sido sequestrado antes do Evandro. E quando ele sai em direção ao norte, a Praia das Caieiras, a 5 metros de distância, onde o carro, ele subiu com a moto no passeio. O Bardelli estava com o Caravan Grafite dele, só que do lado dele e no banco de trás do passageiro estava o Vicente de Paula e o Oswaldo Marceneiro junto com o Bardelli. Então, aí, só depois disso é que nós ligamos as coisas. Nós tínhamos presenciado o sequestro do Leandro Bossi, que é um caso que está ainda sem ser esclarecido. A polícia do Paraná diz que mais um garoto pode ter sido assassinado em Guaratuba num ritual de magia negra. E acusa o mesmo grupo que na semana passada foi preso pela morte do menino Evandro Caetano. A semelhança entre Evandro e Leandro aumentou as suspeitas da polícia. Os delegados estão examinando os inquéritos de várias crianças desaparecidas e analisando algumas coincidências entre os retratos falados dos homens que teriam levado Everton e Guilherme e 2 dos acusados da morte do menino Evandro num ritual de magia. Eles também são suspeitos de cometer o mesmo crime com o garoto Leandro Bossi, de 7 anos. Qual deles chegou a dizer que poderia ter sido responsável pelo desaparecimento do Leandro? Oswaldo Marceneiro. Então a Polícia Militar está buscando agora todos os indícios no sentido de incriminá-los. Os pais, com medo de alguma ligação entre o desaparecimento dos filhos e o caso Evandro, decidiram cobrar das autoridades uma resposta. Que façam justiça em nome como eu, o pai do Leandro, e em nome de toda a população de Guaratuba. Caso que está ainda sem ser esclarecido. Mas o repórter Vladimir Nascimento, ele, entre todas as reportagens investigativas que ele faz, ele consegue ainda mais uma, é uma fita também de confissão do Oswaldo Marceneiro, dizendo que eles realmente sequestraram o Leandro Bossi no show do Moraes Moreira, que ele teria sido pego pelo Sérgio Cristofolini
e que eles levaram para a Praia das Caieiras, sentido norte, bem na direção que nós vimos eles indo, e que lá ele teve o pescoço cortado, tirado 2 litros de sangue para fazer um trabalho, né? Foi colhido no alguidar, é o termo que ele usa, e que depois disso, o Sérgio Cristofani colocou ele num saco, entre as pernas, né? Prendeu entre os braços e as pernas, e levou esse menino até um trecho da Bahia, compreendido entre o mercado municipal e o ferro-bote. Ali ele colocou pedras dentro, né? Amarrou e jogou num local lá da Bahia que deve estar lá até hoje. Existia uma fita na qual os pais de santo confessavam terem matado também Leandro e sequestrado Leandro. E foi divulgado na imprensa na época. E essa fita nunca foi localizada e nunca foi juntada aos autos. Nem tomei conhecimento a respeito disso. Que eles teriam confessado isso? Sim. Não. Não. Eles chegaram a confessar isso? Fiquei sabendo da existência dessa fita agora, por essa versão. Eu nunca ouvi essa fita agora. Por que não foi investigado, então, esse fato? Em que circunstâncias foram tiradas essa fita? E como é que o Diógenes sabe dessa fita? Ele tem que dizer aonde ele ouviu essa fita e quem que mostrou para ele. Então, isso aí foi divulgado para o Brasil todo, saiu na televisão. Foi pedido resgate para a família do Leandro Bossi? O Vladimir simplesmente fala no seu depoimento, em 1999, afirmando que essa fita teria sido entregue para ele por intermédio do Diógenes, que conhecia os policiais do Grupo Águia, e os policiais do Grupo Águia teriam chegado no Vladimir Nascimento com uma fita e dito, nessa fita aqui tem a confissão do Oswaldo sobre o Leandro. Se tinha essa confissão, na verdade, ela teria que ser utilizada. Agora, só que o delegado era Luiz Carlos Oliveira, né? Que, na verdade, tendia a pegar e só atrapalhar em relação ao caso Evandro. Nós fomos informados que havia uma confissão por parte dos supostos assassinos do menino Evandro também terem sequestrado o menino Leandro. Hoje, na prisão provisória do AU, em Curitiba, o delegado que cuida do caso, Leandro, interrogou os acusados do desaparecimento do menino. A polícia está indiciando o grupo do ritual satânico pelo sequestro do menino Leandro Bossi. Os ajudantes do pai de santo Oswaldo Marceneiro já haviam confessado na presença de um promotor de justiça que o menino foi raptado a mando de Celina Bage, mulher do prefeito de Guaratuba, que pagou pelo serviço $2.000 e teria dito que o menino seria entregue a um grupo com sotaque espanhol. Eles não dizem nas acariações que mataram o Leandro. Eles dizem que sequestraram o Leandro a pedido de Celina Bage, que teriam levado o Leandro para o aeroporto de Guaratuba, lá teriam entregue o Leandro para uma mulher estrangeira, que as descrições deles é que ela era uma gringa gorda e loira. E entregue o Leandro, teriam recebido em dólares pagamento, o Leandro teria entrado no avião e ido embora. A equipe encarregada de investigar o desaparecimento do menino Leandro Bossi chegou hoje a Guaratuba. A polícia suspeita de um casal líder de uma seita religiosa desconhecida que hospedou-se neste hotel em Guaratuba no dia 15 de fevereiro, data em que Leandro desapareceu. O homem é argentino e a mulher é brasileira. A mãe de Leandro é camareira no hotel e chegou a pedir ajuda à mulher que lidera a seita quando Leandro sumiu. Ela pediu meu nome, o nome do Leandro, daí disse que ia consultar, né, os videntes, que ela soubesse, ela ia telefonar, escrever para mim, né. A seita desconhecida está na mira dessas investigações e para isto vai ser preciso a ajuda das polícias do Paraguai, Uruguai e Argentina. Nós temos que investigar quem faz parte dessa seita, quais são os rituais, qual é o intuito disso. Naquela oportunidade, apareceu esse grupo ali, estava no Hotel Vila Real, a mãe do Leandro trabalhava ali. Há um grupo de pessoas ali que estão sendo investigadas pela Polícia Civil, especialmente o Dr. Luiz Carlos de Oliveira. Entre essas pessoas você tem a Valentina, o seu marido Teruge, mais um membro, e um outro membro que na época era um estudante de direito, e esse cara chama-se Frederic Vassef, que era fã da Valentina, como dizia nos seus depoimentos da época, trocava cartas com ela, lia os seus livros e tal,
que tentaram, inclusive, expedir mandado de prisão para ele, que acabou não acontecendo. Em Curitiba, as investigações se concentram no sequestro de Leandro Bossi. No início da tarde, a polícia interrogou Antônio Meluso, preso em Londrina na casa do argentino José Teruggi e da mulher dele, Valentina Andrade. Segundo o delegado Luiz Carlos de Oliveira, no depoimento, Antônio Meluso disse que conheceu José Teruggi e Valentina Andrade em Buenos Aires, quando eles fundaram a seita Lineamento Universal Superior há 5 anos. A seita do Lineamento Universal Superior, Luz, foi fundada por Valentina de Andrade em 84, na cidade argentina de La Plata. E hoje teria cerca de 300 seguidores no Brasil, Argentina e Uruguai. Valentina, que era católica, dizia ouvir vozes pedindo que parasse de rezar. Seriam vozes de extraterrestres. Nas mensagens, os ETs pregavam o fim do mundo e diziam que só os adeptos da seita se salvariam, resgatados da Terra em naves espaciais. No livro dela, Deus, a Grande Farsa, Valentina afirma que Deus não existe e que as crianças são a reencarnação do demônio, especialmente as nascidas depois de 81. É feita uma busca e apreensão na casa da Valentina, que morava em Londrina, e lá se encontram uma série de materiais estranhos. Materiais do tipo desenhos, o livro da Valentina, Deus, uma Farsa. A polícia encontrou ainda outros objetos, inclusive anotações sobre o noticiário dos casos Evandro e Leandro. Em Londrina, a polícia mostrou parte do material que foi encontrado na casa do argentino e da mulher dele. São livros, publicações e muitos desenhos, sempre com imagens de demônios e dizendo que Deus é uma farsa. Esta seguidora da seita satânica, Elizabeth Weigert, foi presa porque estava escondendo as malas, onde a polícia encontrou fitas de vídeo, armas e estas roupas. Elas eram usadas por José Teruggi e Valentina Andrade durante os rituais. Nesta imagem, o marido de Valentina é presenteado com uma pistola 9mm. Aí Valentina diz que as balas de prata são para matar os vampirinhos. Segundo a promotoria, vampirinhos seria uma referência às crianças vítimas da seita. Neste trecho, a emasculação é simulada. Um homem que parece ser médico simula introduzir uma furadeira na barriga de uma pessoa deitada no chão. Em seguida, passa um spray na região genital e retira um objeto. Mas é uma coincidência, e coincidências se investigam. A passagem dela pelo Paraná, por ocasião do desaparecimento de 2 crianças, Leandro e Evandro, e gravações, onde supostamente incorporado o José Teruggi dizia: mate-me a criancinha que eu lhe pedi. Seria uma entidade pedindo isto ao cavalo, ao médium, né? A gravação teria se passado em Londrina, 4 dias antes do desaparecimento de Leandro em Guaratuba. O momento mais grave e assustador se passa quando Teruggi faz um pedido macabro a Valentina. Matem, criancinha, que sou leitaria. Isso foi investigado. Nós chegamos a obter com a juíza Anésia um mandado de prisão. A Interpol procurou localizar essas pessoas. Por causa desta gravação, a prisão temporária de José Teruggi já foi pedida pela polícia. Valentina Andrade está sendo procurada e o mandado de prisão vai ser cumprido. É aquele acusado de ter assassinado o menino no Paraná. Ela vai ter que explicar, quando for presa, como é que funciona a seita do Lineamento Universal Superior e sobre o desaparecimento do menino Leandro Bossi. A senhora tem alguma declaração a fazer? A investigação foi inconclusiva por dificuldades temporais, dificuldades espaciais, dificuldade de compartilhamento de informações policiais na época, né, com outros estados, com outro país. Valentina disse que a vontade dela era voltar para o Brasil para esclarecer todas as acusações. Eles não estão indiciados no inquérito, não irão depor na qualidade de acusados, porque não estão acusados, e sim de informantes. Esse casal não tinha nada a ver com nada. Isso aí é a mente perversa e fantasiosa da polícia e de alguns órgãos da empresa que engoliam esses pratos oferecidos pela polícia.
Em determinado momento do inquérito do Leandro é juntado um diálogo de Valentina com Teruggi, em que ele fala assim: mas tem as criancinhas experientes. E o Luiz Carlos de Oliveira, com seu tino policial afinadíssimo, pega e diz para a imprensa que seria matem as criancinhas. E diz que o crime estava solucionado. Na verdade, essa atuação para nós, Ministério Público, hoje, claro, o caso já está encerrado, é, na verdade, mais uma situação para atrapalhar as investigações do caso Evandro. Porque a juíza Anésia comprou a versão do Diógenes Caetano e das confissões. Então ela passou a desconsiderar a hipótese. É uma alternativa, você tem que investigar todas as linhas, não é? E anos depois nós vimos a pessoa dela e de seu marido associados e acusados por emasculação ou castração de dezenas de meninos na cidade de Altamira, em Pará. Mais um réu do caso Meninos de Altamira foi condenado. E a mulher acusada de comandar as mutilações das crianças para rituais de magia negra tentou fugir do Brasil e acabou presa. A senhora orientou seus seguidores a sacrificarem crianças? Ai, que barbaridade. E eu acho que é muito curioso como ali pelo dia 7, 8 de julho, tá saindo nos jornais que o Oswaldo confessa que matou o Leandro e depois volta atrás, e daí no dia 11 ele diz que o Leandro foi vendido para uma gringa loira e gorda. Entra o pedido de prisão para Valentina, porque seria a Valentina, essa gringa. Só que tem um problema, a Valentina não é gringa, ela era casada com um argentino, mas ela em si não era gringa. Não era loira e não era gorda. Você vê várias incongruências aqui. Uma pessoa confessa numa fita em rede nacional, essa fita nunca vai para os autos, essa fita não é transcrita, ninguém investiga como um homicídio e ninguém para pensar 2 minutos de... A pessoa ao mesmo tempo confessa que matou e ao mesmo tempo confessa que vendeu para uma pessoa. Qual será que é a versão? O que está acontecendo? O delegado acredita que os envolvidos no caso Evandro Caetano podem ter confessado que também sequestraram Leandro e entregaram o menino a um grupo de estrangeiros apenas para confundir a polícia e a justiça. Nós vamos agora começar da estaca zero e levantar todas as pistas possíveis para a elucidação do caso. Não existia participação deles nenhuma em sacrifício. Pode ser que estivesse ali um estelionato dentro dos seguidores. Isso poderia ter, mas sacrifício de criança, não. No dia 27 de fevereiro de 1993, 4 adolescentes estavam brincando naquele matagal onde o Evandro foi encontrado. E as crianças narram aqui nas declarações que brincavam buscando lagartos, ali seria um matagal. Aí um cachorro que estaria junto com as crianças teria ali tido uma atitude diferente e levado as crianças até a achada inicialmente ali de um crânio. Nisso já chama a polícia, então no dia 4, 5 de março já é feito uma busca ali na região sobre isso. Enquanto eles estão desenterrando a ossada, eles descobrem o crânio, descobrem ossos grandes das pernas, descobrem algumas costelas. Tinha cabelo muito parecido, tinha o chinelo parecido. O próprio pai, ali, as pessoas acabaram ali acreditando, sim, com certeza, de que seria do Leandro. Até porque ela consta também em depoimentos de que teriam ali uma cuequinha e um vestuário que seria do Leandro.
Essa ossada, então, por muito tempo, se entendeu como sendo do Leandro Bossi. Até que é feito um exame de DNA para ter certeza. E aí, quando esse exame retoma, aí vem a grande surpresa, né? Não apenas aquela ossada encontrada não era filha do senhor João Bossi e da senhora Paulina Bossi. Na verdade, segundo o teste, tratava-se de uma ossada feminina, né? Seria de uma criança ali, mais do sexo feminino. Quando descobriram que o corpo que disseram que era de Leandro Bossi foi retirado de lá e foi feito um exame, e era uma menina, mas estava com as roupas do Leandro Bossi. Quem vestiu essa criança? Quem vestiu sabe onde está Leandro Bossi e sabe o que aconteceu com Leandro Bossi e sabe quem é aquela menina e de onde ela veio. Se as vestes do Leandro estavam naquele cadáver, quem deu as roupas do Leandro para vestir esse cadáver? Da onde saiu esse cadáver? Isso teria que ser investigado. Tenho que seguir minha vida, porque tinha mais filhos para criar. Aí eu procurei todos os recursos e deixei na mão das autoridades. Eu tenho que trabalhar, viver a vida. Leandro Bossi tinha 7 anos e morava com os pais em Guaratuba. Desde que desapareceu no dia 15 de fevereiro de 92, a polícia busca informações em todo o país. Estas são imagens exclusivas de um garoto encontrado em Manaus, que revelou detalhes sobre uma cidade em que teria morado e que pode ser Guaratuba. E qual é o mar? Azul. Azul? E a areia? É branca. Areia branca? E onde é que fica essa praia? No Paraná. Paraná? Tu conhece alguém lá no Paraná? Eu queria ir lá visitar, não conheço ninguém lá. Nem eu. Não? Como é que você sabe dessa praia? Quando eu morava lá, quando eu era menor. Quando tu era pequeno? Como é que era? Como é que era? Chamei uma praia do Cristo, que era assim. Do Cristo? É. O que era esse Cristo? Era um Cristo, assim, tipo uma estátua, assim. Numa cidade? Na praia. Ah, você morava lá nesse lugar que tinha esse Cristo? Um garoto é encontrado no Amazonas pode ser o menino Leandro Bossi, desaparecido há 4 anos em Guaratuba. Depois de 4 anos de um desaparecimento misterioso, voltou hoje para casa o menino paranaense Leandro Bossi. O pai de Leandro, João Bossi, foi até Manaus junto com policiais militares do Paraná esta semana e retornou hoje a Curitiba trazendo o menino. Do aeroporto, eles foram direto para o comando geral de emoção no reencontro com o avô e outros parentes que aguardavam. Chorei na volta com mais emoção ainda. Eu tenho certeza, seu João, que é o Leandro? É demais, não adianta, é meu filho. Como é que não tenho dúvida, seu João Bossi. Não tenho dúvida. A mãe, inclusive, relutou, mas acabou admitindo que tinha reencontrado o filho depois de 4 anos. Graças à foto dos cartazes espalhados pelo país, o menino foi encontrado em Manaus. Chorando, Leandro só conseguiu agradecer. Muito obrigado por ter me trazido pro meu pai de novo. O juiz fez plantão para cumprir mais uma formalidade. Proceder o termo de entrega da guarda provisória do menino para João Bossi. Na chegada ao Fórum de Guaratuba, uma multidão esperava pelo menino. Foi na sala do fórum o primeiro encontro emocionado entre os irmãos. Pô, cara, como se foi sumir desse jeito, que amor. Irmão? Como é que é o nome? Falha, Lucas. Mas é o mano. Depois, o menino foi levado várias vezes até a janela do fórum. Para a multidão que esperava aqui do lado de fora, o momento maior de emoção foi este, quando o menino pôde ser visto mais de perto. Depois de 4 anos de sofrimento, a família experimenta uma alegria diferente e cheia de certeza. O jeito do menino, a pinta atrás da orelha, a semelhança com o retrato não deixam dúvidas. É ele, não há dúvida. Há 4 anos e meio até perdi o jeito de dar um sorriso, mas hoje estou muito alegre. Em Guaratuba foi dia de festa. O menino desfilou pelas ruas da cidade num carro do Corpo de Bombeiros. No caminho, muita gente nas ruas, aplausos, acenos
e o choro de quem não segurou a emoção. No final do desfile, a multidão se concentrou na praça para ver o menino de perto. Nos cartazes das crianças desaparecidas agora, a fotografia de Leandro Bossi vai ganhar um carimbo. O pescador vai ter a guarda provisória do garoto até que o exame de DNA comprove o que, aos olhos, parece muito claro: que João e Leandro são mesmo pai e filho. Pensei, se realmente for Leandro Bossi, então está perto de chegarmos ao esclarecimento do Evandro. Tá? Talvez o Leandro Bossi saiba dizer alguma coisa, por que não? Tá? Mas quando eu vi as imagens do menino, achei que o menino era muito pequeno. Aí eu fui conversar com a Paulina Bossi e mostrei o vídeo da criança, porque aquela criança era muito pequenininha, era totalmente diferente do Leandro Bossi. E eu falei, Dona Paulina, olha essa criança, ela parece ser o seu filho? E um repórter perguntou para ele, você lembra da tua cidade lá? Ah, lá tem um Cristo Redentor, assim, fez assim. Eu digo, peraí, mas o Cristo Guaratuba está com a mão estendida à frente, né? Esse aí é o Cristo Redentor, né, que ele está fazendo confusão. E aí citaram a história do carro preto, isso filmado, que teriam sequestrado ele e tal. Quando eu ia saindo, tinha um carro assim, preto, do vidro fumê. Aí os dois caras abriram a porta e ele correu atrás de mim. Aí, isso aí é uma história industriada, a história da novela, da Glória Pérez, né? Eu fui conversar com a mãe, a Paulina, e a Paulina falava assim, não é o meu filho. Eu falei, não é, mas dona Paulina, vai lá ver essa criança, porque coração de mãe não se engana. E se não for realmente o Leandro, a senhora vai saber. E a Paulina aceitou ir para o litoral para encontrar. E a gente fez um encontro, e aquele encontro frio, sabe, aquela coisa, assim, gente, tá meio estranho esse negócio. E aí nós tínhamos a obrigação de investigar com todos os procedimentos para verificar se realmente essa criança era ou não o Leandro Bossi. Embora ela já tivesse sido apresentada para toda a sociedade, os pais do Leandro Bossi o reconheceram, ele reconheceu os pais com detalhes assim impressionantes, né, como queimadura no pé, marca na orelha. E foi então que eu liguei pro Bacila e disse, ó, Bacila, eu sinto muito, mas esse menino não é o Leandro Bossi. O que importou para nós na época foi trazer a verdade. Era importante que a gente utilizasse os métodos que foram uma filosofia do CICRID, que era investigar com ciência, com profundidade, sem passionalismo, sem preconceito, sem estigmas. Bacila, amanhã eu vou providenciar recursos e vou a Manaus. E fui. O Bureau Internacional de Busca a Crianças Desaparecidas, Interbirô, pediu ajuda da Polícia do Amazonas. Descobriu-se que Diogo Moreira tem registro de nascimento em Manaus. Vamos ouvir aqui o Valmir, como é que está a sua investigação lá em Manaus? O menino que se encontra aí não é Leandro Bossi, podem fazer o que quiser fazer. Quem é que falou pra vocês que esse menino era o Leandro de Guaratuba? Puta que... Foi um carnaval patrocinado pela polícia do meu estado do Paraná. E agora, a cagada tá feita? A reviravolta do caso começou com a localização em Manaus da cozinheira Ângela Moreira, que veio a Curitiba e garantiu que o menino não era Leandro, e sim o filho Diogo. Ela contou que estava separada do marido e não sabia que o filho tinha sido adotado por outra família de Manaus. Hoje, pela manhã, Ângela Moreira estava ansiosa para ver Diogo, que ainda não tinha encontrado desde que chegou a Curitiba. O garoto apareceu abraçado a João Bossi e não quis falar com Ângela. Mãe e filho foram levados para ficar a sós numa sala. Depois do encontro, o garoto admitiu que é mesmo Diogo Moreira e que lembra da mãe. Gosto dela. Desde o dia que ela me abandonou, eu não gosto mais. Ela disse que sofreu, mas eu sofri mais do que ela.
E você quer ficar com quem agora? Com o seu João. Eu quero ficar com o papai. Lembra porque eu saí, lembra que o pai batia em mim. Só que na cabecinha dele tá como eu abandonei ele, entende? Por isso que a reação dele é assim. Ele chamou a senhora de mãe? Chamou. O juiz da infância e da adolescência de Manaus diz que se Diogo Moreira e Leandro Bossi não forem a mesma pessoa, vai pedir o retorno do garoto. Toda a dúvida pode ser esclarecida dia 7 de setembro. É quando sai o resultado do exame de DNA feito no garoto em Curitiba. Pelos exames de radiografia, da estrutura óssea e também da arcada dentária, ficou comprovado que o menino tem uma idade aproximada de 10 anos e não de 12 anos, como teria hoje Leandro Bossi. Os exames de DNA também confirmaram que ele não tem nenhum vínculo genético com João Bossi e Paulina Bossi. Portanto, ele não é Leandro Bossi. A mentira inocente convenceu os pais de Leandro, que viveram os últimos 4 anos na busca desesperada pelo filho desaparecido. Desde que chegou no litoral do Paraná, os dias de Diogo têm sido assim, de muita liberdade na beira da praia. Ele já sabe que a justiça determinou que ele volte para Manaus para viver com a mãe. Eu estava tão contente que pelo menos um pouco da dor me aliviava, mas ainda conseguiram me tirar. Tumulto, espera e expectativa hoje no Tribunal da Infância e Juventude em Manaus. A justiça quer saber por que Ângela deixou Diogo com o pai e tem outros 5 filhos espalhados pelo país. O Juizado de Infância e Juventude de Manaus decide com quem vai ficar Diogo Moreira, o garoto que queria ser Leandro Bossi. O juiz Celso Joia, da Infância e da Juventude, acabou com a disputa. Ele decidiu, Diogo fica mesmo com a mãe. Se a decisão foi essa, eu simplesmente vou respeitar, sentindo muito, mas vou respeitar, porque eu continuo com um filho desaparecido. Então nós temos que brigar agora pelo Leandro e pedir à Justiça do Paraná aonde está o Leandro. De repente alguém levou ele para uma fazenda, para um lugar que esqueceu da pobreza do pai e ficou num ambiente bom, não sei. Se ele quiser ficar com quem ele está, parabéns, se estiver bom. Se ele não quiser, ele que venha comigo. Será bem-vindo. Ele hoje tem idade suficiente para resolver o que ele quer e onde deve ficar. Né? Só que aliviava a dor da gente. Né? Esse terreno aqui, ó, preservei pro Leandro. 14 por 60. Estou só aguardando ele chegar aí. Pra gente fazer a casinha para ele. Que Deus abençoe a volta dele.